Olá, meus amores! Estamos aqui para a primeira edição do podcast Ocupação Empreender. Nessa edição, vamos entrevistar a fonoaudióloga Fernanda Carioca, que há mais de 20 anos dedica seu tempo, energia e alegria à fonoaudiologia, à audição e à linguagem. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Nádia, pelo convite. Fernanda, assim, dizer para você da minha alegria de tê-la aqui. Talvez você não saiba, mas... Eita, já comecei assim, né? Você não saiba, mas você foi uma das pessoas que mais me incentivou a empreender, né? Hoje, nesse nicho que eu trabalho, né? Então, você foi uma pessoa muito estratégica desse ponto de vista, de ser convidada. E também pela sua ousadia, né? Assim, vamos começar logo falando quem é você, como você se definiria, né? O que você gostaria de mostrar para as pessoas sobre a Fernanda Carioca, a pessoa. Vamos falar da pessoa Fernanda. Pronto. Eu me reconheço como uma pessoa muito ousada, né? Eu sou uma pessoa muito ousada, muito dinâmica. Então, assim, eu tenho anseios e desejos muito grandes, né? Então, assim, eu comecei a entender a minha carreira desde muito cedo. Então, assim, ao longo desses 20 anos, ela não aconteceu de uma forma aleatória, de o tempo estar me jogando para um lado e para o outro. Não, eu tinha muito claro, muito definido tudo que eu queria, né? E hoje eu estou exatamente onde eu planejei estar. E não parou por aí, porque ainda tem mais coisa pela frente, né? Eu ainda não estou cansada. Sim. E aí, se a gente pudesse trazer para o público, né? Assim, quem é você, de onde você veio, né? Como surgiu esse sonho pela fonoaudiologia, pelo desejo de estudar linguagem e audição? Pronto. Engraçado. Eu sou fonoaudióloga, eu acho que desde os 9 anos de idade, né? Meu irmão fazia fonoterapia e eu achava aquele universo da sala, da terapia, né? E é porque a fono de lá, daquela época, ela não tinha esse olhar que nós temos hoje, né? Da inclusão da família no processo. Então, assim, só de estar no ambiente da clínica e eu ver aquela transformação que acontecia nele, eu tinha um desejo. Então, assim, quando eu fui prestar vestibular, eu fiz nas faculdades públicas na época, porque não tinha fonoaudiologia, né? Eu fiz psicologia, mas nunca foi uma opção, né? Então, assim, fono sempre foi o meu desejo. E aí, assim que eu saí do ensino médio, já consegui entrar na faculdade, né? E aí foram 4 anos e meio de dedicação, né? Formação, fiz vários estágios. Então, assim, estágios muito ricos. E eu tinha muito claro que eu gostava muito de linguagem. Mas, assim, eu não tinha muito amor pela audiologia, né? Nessa época. Então, assim, quando eu me formei, pouco tempo depois, eu passei num concurso no município de Ararendá, né? Mais ou menos, 6 meses depois de formada, eu já comecei a trabalhar, mas eu trabalhava em Fortaleza, trabalhava no hospital, né? Trabalhava terapia consultório particular, mas aquela coisa de estabelecendo, né? Criando uma carreira, né? E aí, quando eu vim para o Ararendá, trabalhei durante... eu acho que 6 anos, mais ou menos. Assim, só para constar, né, que Ararendá é uma cidade que fica aqui na nossa... próximo ao município de Crateús, fica nessa região, né? E aí... E você já ficou morando lá, no caso? Ou você sempre residiu aqui? Não, eu morava em Fortaleza. E ficava... Eu ia e vinha, né? Eu trabalhava 3 dias, né? Lá a gente tinha uma casa onde moravam todos os profissionais da saúde nessa época. Era uma casa super badalada, moravam vários jovens, era assim, massa. A gente fazia festa de final de semana, sabe? Uma equipe muito boa. E aí, durante 6 anos, eu trabalhei lá. E aí, durante 4 anos, nos próximos 4 anos e meio dessa história, eu conheci meu marido, né? E aí, a gente casou e a gente veio residir em Crateús, porque era a cidade mais próxima de Ararendá. Então, eu fazia o bate e volta agora, Crateús, Ararendá.
e comecei a trabalhar com a audiologia em parceria com o médico, né? Só que aquilo me incomodava profundamente, porque eu nunca queria ter aquela dependência de estar ali ao lado do médico, precisando dele, né? Eu queria caminhar sozinha, eu queria caminhar pelas minhas próprias pernas. E aí chegou um tempo que aquilo ali já não fazia mais tanto sentido, porque ele tinha uma filosofia de trabalho muito diferente da minha, né? Porque eu acho que o paciente, ele tem que ser o centro de tudo. Mas só que antes, essa pessoa que eu trabalhava, ela via muito a questão financeira da coisa, né? Então, assim, já não casava comigo. Era como se fosse uma distorção, assim, de valores. De valores, de propósitos, né? Nossos propósitos não eram alinhados. E aí eu disse assim, gente, isso não faz mais sentido, né? Aí eu encerrei esse ciclo com ele. Se você pudesse me deixar só dar uma pausa. Isso que você está falando, né, de propósito mesmo, mostra mais ainda o quanto você está à frente, né, nesse tempo, porque hoje se fala muito sobre negócios com propósito, né? Assim, eu vejo muitas pessoas abrindo negócios porque querem unicamente enriquecer, não é assim, com o intuito mesmo de ganhar aquele dinheiro, sem propósito, sem gostar daquilo, sem ver que aquilo é legal, né? E o quanto que isso faz tempo, não é? Vamos pensar que isso tenha 15 anos atrás. Praticamente. Não é isso? Então, há 15 anos atrás, você já pensava num tempo, né, de realmente ter essa sensibilidade de fazer um negócio com propósito, né? E não um negócio só para criar dinheiro, vamos dizer assim. A gota d'água, Nádia, foi um dia que ele olhou para mim e disse assim, você tem que vender o aparelho, mesmo que ele não sirva para a pessoa. Né? Aquilo ali, para mim, me chocou. Eu disse, gente, eu estou no lugar errado. Né? Porque eu não sou vendedora. Eu vendo o aparelho, mas eu não sou a vendedora. Eu estou vendendo saúde, né? Então, aquilo já não casava com os meus objetivos. E aí, eu caminhei muito para a área da linguagem, né? E aí, o Júnior... Um certo dia, o Júnior olhou para mim, que é o nosso... Só para atualizar o pessoal, né? O Júnior é o diretor da clínica que nós trabalhamos hoje. E aí, ele me convidou para trabalhar aqui, né? E aí, eu fiquei... Júnior, não sei, né? Me dá um tempo, deixa eu pensar nisso. Porque já tinha uma demanda, tinha uma demanda, as pessoas procuravam pela Já tinha uma demanda, né? Só que eu estava em 2 serviços. Eu estava no município de Ararendá e eu estava prestando um serviço para a prefeitura de Crateús nessa época, né? Então, assim... E você já tinha a sua primeira filha? Já. A minha primeira filha já tinha nascido nessa época, né? Então, assim... Chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha. Aí eu disse, não, vou abrir mão do meu concurso nesse momento, né? Só que eu tinha a possibilidade de pedir um afastamento. Fui lá, pedi um afastamento. Aquela licença sem remuneração, né? E aí eu fiz de 3 anos, né? E eu podia prorrogar por mais 3, né? Então, eu fiz lá os primeiros 3 anos e fiquei aqui na prefeitura. E aí, um belo dia, o Júnior olhou para mim, Fernanda, tá na hora. Vamos começar, né? Porque eu tinha um desejo, eu sempre sinalizava, né? A gente tinha amizade, a gente tinha vínculo, a gente andava na casa um do outro. Eu sempre sinalizava para ele isso, né? Esse meu desejo de começar a clinicar. E aí ele disse assim, vamos. Aí ele pegou, estabeleceu um convênio, um plano de saúde, né? O maior da nossa região, e me chamou. E aí eu comecei a atender. Então, hoje, assim, na parte clínica, tu já deve ter uns 14 anos. Mais ou aqui menos. No laboratório, aqui quando de ainda laboratório, era laboratório, sim. Porque quando o laboratório inaugurou, eu já tinha 8 anos. Né, que eu estava aqui. Dessa inauguração para cá, já está com quantos anos? 12, né? Porque tu tens 20 anos de... Então, assim, eu comecei aqui... Então, o Júnior está para a Fernanda como a Fernanda está para a Nádia. Porque quem não sabe, né? Era essa história que eu falei que eu ia te lembrar. Uma vez, você já tinha saído da policlínica, você já estava aqui no laboratório, aqui já estava instalada, né? Já
já era totalmente independente. E aí você foi lá na policlínica e me ligou. Nádia, vem aqui fora. Aí eu, meu Deus, o que a Fernanda quer? O que ela quer encher meu saco? Eu juro que eu pensei assim. E aí você tava com um bolo pra me dar e um convite. Desse dia. Mulher, sai daí, né, assim, era o pedido que eu fazia tanto, né, eu quero sair daqui, porque eu não sei se eu queria depois que você me contasse os detalhes de como foi a sua saída, né, do serviço público, mas eu não sei se você tinha essa sensação, a sensação que eu tinha era de, eu estou aqui presa, como se tivesse algo me amarrando, que não era a minha escolha, sabe, era algo que estava por trás daquilo, que eu não conseguia enxergar, né. E aí você foi lá como uma luz, assim, vai, mulher, sai daí, né? Eu disse, nossa, eu fiquei impactada alguns minutos, né? Fiquei realmente, meu Deus, é a hora, né? Porque já estava insuportável, né? Assim, eu gosto de dizer que eu conversei com o burnout naquele tempo, né? Eu conversei com ele, nós tivemos uma paquera, né? Mas realmente eu escolhi, né, sair. E eu queria que você, se você pudesse agora, né? Você já estava, né, falando disso, mas como foi, assim, qual foi a virada de chave para sair? Porque imagina, Fernanda, que todos os dias, eu converso muito com as pessoas pelo direct, inúmeras pessoas que estão no serviço público, né, que estão contribuindo lá, mas que o corpo fica pedindo, saia daqui, não suporto mais, o corpo dói, o cabelo cai, né? Teve uma pessoa que me disse, Nádia, meu cabelo tá caindo de tanto estresse que eu estou. E parece que eu não consigo ver a saída, né? Então, assim, eu acho que esse seu depoimento, né, de como foi que você fez isso, que questões você trouxe que lhe fizeram fazer essa escolha, se você consegue compreender a minha questão, né? O que acontece? Eu deixei o serviço público por 2 vezes, né? Aliás, por 3. Eu deixei a primeira vez quando eu estava concursada no município de Ararendá. E aí eu estava trabalhando de contrato na prefeitura de Crateús. E para mim começou a não fazer mais sentido estar ali, né? E aí o que foi que eu fiz? Porque você ficava cansada? Eu ficava... Era muito trabalho? Era muito trabalho. Não era um ambiente favorável financeiramente. Não era um ambiente favorável interpessoal, as relações não eram boas, né? E também tinha a questão de você não ter uma infraestrutura. Então, assim, para trabalhar com as crianças, eu tirava do pouco que eu ganhava, eu comprava material para trabalhar com essa criança, porque eu não achava justo uma criança vir para mim de um interior longe e eu chegar, eu só ter as mãos para trabalhar. E como é que trabalha com criança sem o recurso? Sem o recurso, né? E aí eu investia em recurso, eu investia em formação, né? De forma muito dificultosa, com muita dificuldade, mas nunca parei de investir. E aí não, gente, isso aqui não faz mais sentido. Aí eu aproveitei a minha licença maternidade da minha segunda filha, e aí eu me organizei, né? Recebi a licença maternidade. Para você ter ideia do tamanho do sacrifício, a minha segunda filha, com 40 dias, eu voltei a trabalhar. No NAP, não era? Não, eu voltei a trabalhar na clínica. Tá. Eu iniciei na clínica com 40 dias pós-parto, né? Então, assim, eu tinha toda uma logística para que eu conseguisse trabalhar o turno da tarde inteira. Por quê? Porque eu precisava fazer clientela na clínica para que eu pudesse deixar a prefeitura, né? Então, assim, eu aproveitei, foi com muito sacrifício. Às vezes eu lembro que a minha funcionária era muito boa, ela ligava para mim, a minha filha tava os gritos chorando, né? E aí eu aqui firme. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como sair daqui. Descongela o leite, dá o leite, dá remédio para cólica, né? Gente, pelo choro no telefone eu conseguia perceber o que era, né? Porque o choro do bebê, ele comunica muito. E aí eu conseguia perceber, aí eu dizia, é cólica, dá o remédio. Ah, não, agora ela só quer colo, fica aí com ela, né? Então, assim,
E eu aqui na luta para fazer essa clientela. E eu tinha um fluxo de cliente particular, tinha uma carteira de clientes particulares e eu tinha uma cartela de clientes pelo plano de saúde, né? E aí eu consegui deixar esse serviço e iniciar somente na clínica, né? E aí voltei para a policlínica com 6 meses de licença maternidade. E aí, logo no final do ano, veio a seleção, que foi a segunda seleção, que foi a que tu entrou. Sim. Né? E aí eu assumi novamente, mas eu já não assumi mais feliz. Né? E aí, importante também, Fernanda, só voltando um pouco, você trazer isso, que às vezes as pessoas pensam na transição de carreira como algo meio, às vezes eu penso, fantasioso, assim, do ponto de vista, vamos pensar. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que ninguém fez uma transição de carreira simplesmente sorrindo, alegre, super feliz, né? Seguro. Feliz porque está fazendo uma escolha, mas também pensando que algo vai acontecer, né? Sim. Assim, não vai... Eu quero mudar de carreira e quero simplesmente que vou fazer isso amanhã, né? Então, teve todo um planejamento. Teve. Né? Uma logística. Né? E tem uma coisa assim, dentro do Access, né, que eles chamam controle. Quando a gente corre barras nas pessoas, a gente toca no ponto do controle 2 vezes. Por quê? Como bons humanos que nós somos, nós gostamos de estar no controle das coisas. Gostamos muito. Às vezes eu percebo, por exemplo, tem clientes minhas que vêm, né, correr barras, que na minha compreensão, elas já têm tudo para fazer aquela transição. Mas elas querem controle. Elas querem isso que você falou assim, eu já tinha essa cartela de clientes. Elas só vão fazer essa escolha sim. E a gente desmistifica, cai tudo isso por terra quando a gente aprende assim. A escolha que vai criar a possibilidade. Você fez uma escolha, né, naquele tempo de voltar aos 40 dias, né, pós-parto. Isso foi uma escolha. Essa escolha sua criou essas possibilidades. Né? E não você está no controle disso, quero isso, vou fazer isso. Não, a escolha. Eu quero uma vida mais tranquila, porque eu acho que deve ter sido isso que lhe motivou, não é? E tem que criar dinheiro, né? Porque a gente faz uma entrega muito grande, né? E aí você fazer essa entrega para ganhar pouco, né? Sim. E ainda... não faz sentido, né? Sim, chega um ponto que deixa de fazer sentido. O seu trabalho é impactado, porque se você não tem o recurso, se você não tem um brinquedo, se você não tem um equipamento, acho que adianta, né? Você tá ali com a criança, com papel, às vezes nem papel a gente tinha, não é? E aí você pode seguir, então, nessa sua história, nessa narrativa, né? De como foi essa saída, né? Que você tinha parado na parte de eu já tinha feito essa escolha, mas não estava feliz. E aí, o que acontece? Eu entrei na policlínica novamente, né? E aí, no primeiro mês, aquilo me chocou. Porque, assim, a gente já recebia pouco na primeira seleção. Na segunda seleção, eles reduziram o salário. E eu não tinha me dado conta de que isso ia acontecer, né? E aí, eu fiz o quê? Um ajuste. Eu disse assim, não, vou ficar de 7 a 1h da tarde. Quando eu terminar esse intervalo, eu vou em casa, vou deixar a aluna na escola, né? E aí, começou a ficar muito pesado tudo isso, né? Junto com uma demanda de atendimento muito grande. Porque o que é que o serviço público ele te traz? Ele não te traz qualidade. Ele não quer saber se tu vai entregar qualidade para aquele usuário. Ele quer saber de quantidade. Então, assim, eu tinha uma quantidade de atendimentos absurdas, né? Tipo, eu começava às 7h30 da manhã, eu ia terminar quase meio-dia. E ainda tinha o trabalho invisível, né? Tinha questão de preencher papelada, né? Laudar os exames, Laudar exame. Então, tudo isso vinha por trás, né? Depois de você passar uma manhã inteira trabalhando. E aí tinha o núcleo de estimulação precoce, que tudo passava pela minha mão, que tudo era uma responsabilidade minha. E aí foi começando a ficar pesado esse serviço, né? E aí tu lembra que tu ficava muito irritada, assim? Sim. Que era que tu sentia, assim, que tu pode... O pico maior que me fez decidir que eu não estava mais
apta a continuar naquele lugar. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de sair, eu gosto de interagir com as pessoas, e eu fui percebendo que quando chegava o sábado eu saía, mas o domingo Já ficava embotada, né? domingo eu já não saía mais para canto nenhum, eu não recebia visita de jeito nenhum. Os nossos amigos iam dizer, vamos combinar algo? Não gosto de receber visita de domingo, não. Tô fora, não quero ninguém na minha casa. Impacta, inclusive, as relações sociais, Sim. né? E aí eu fui abrir, aí eu disse assim, não quero nada no domingo. E aí, quando dava a noite, eu ficava mais irritada ainda. E aí, quando eu chegava na policlínica 7h30 da manhã, da segunda, o Felipe me recebia sorrindo, eu tava com a cara de bicho. Eu disse, gente, isso tá errado. Que bom que se você teve auto-percepção, né? Porque às vezes as pessoas não percebem, já né? não tá mais dando certo, né? E aí, corta para mais ou menos perto de outubro, né? Que a seleção a gente assumiu em maio. Quando foi em outubro, eu recebi um comunicado que eu não estava cumprindo as horas da forma que era para ser, né? E que eu ia ter que passar a cumprir esse horário e que iria ter que fazer uma notificação na minha carteira de trabalho. Sim. Nesse dia. Então como se fosse uma advertência, Uma né? advertência, né? E aí eu disse assim, gente, isso aqui não tá fazendo sentido. Eu tô abrindo mão de estar com a minha filha, eu não almoço na minha casa, eu não tenho tempo. E isso tudo para ser mal remunerada e não valorizada, né? E aí eu peguei. Nesse dia, eu lembro que eu olhei para o Felipe e eu disse assim, a única pessoa que ainda me prende aqui é você. Mas você continua sendo meu amigo, meu irmão do mesmo jeito. E o que você precisar, você pode entrar em contato comigo, porque eu vou estar sempre presente. É tanto que eu sou tão presente que ontem ele me mandou um vídeo me pedindo orientação, né? E aí eu disse, tá, Felipe, eu paro tudo que eu tô fazendo, eu atendo ele prontamente nesse momento, né? E aí eu lembro que eu saí, eu tinha 20 clientes para me atender nesse dia. Eu fiquei tão descompensada que eu não tinha condição de atender mais ninguém naquele lugar. Aí eu peguei e olhei para a diretora, tá aqui os 20 prontuários, eu estou saindo. A partir de hoje eu não faço mais parte dessa instituição. E aí eu lembro que eu me direcionei ao consórcio, né? Quando eu cheguei lá, aí eu lembro bem da doutora Fátima, ela disse assim, não, minha filha, vá para casa, tome um banho, respire, esqueça o que ela fez, não vai ser nada, não vai ter nenhuma notificação na sua carteira. Eu só quero que você volte atrás dessa decisão, porque eu sei da importância do seu serviço e eu sei que se você sair, o núcleo de estimulação precoce acaba, né? E aquilo ali, para mim, foi tipo assim, foi a valorização que eu não tinha tido de ninguém, ela trouxe naquela fala. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu nunca estive pensando com tanta clareza. Eu agradeço as suas palavras, mas eu só saio daqui com a minha... É um documentozinho, agora eu esqueci o nome. É como se fosse um pedido de demissão? É um pedido de demissão, né? É uma solicitação. Eu fiz requerimento. É um requerimento. Fiz um requerimento de demissão. E eu lembro que eles ficaram, tipo, me enrolando. Sim. Eu acho que eles, tipo, queriam ver assim, vou ganhar tempo. Né? Vou ganhar tempo. Que pedi e depois queria voltar atrás. Acho que eles pensaram assim, vou ganhar tempo aqui, vou ganhar tempo para ver se ela desiste, acalmar, né? E aí... Fernanda, mas antes disso, acho que teve outros episódios, assim, outros estresses, assim, vamos dizer, né? Daquela cobrança como é que eu digo? Da produção. Sim. Que eles queriam, tipo, uma produção de atender 200 pessoas. Como você atendia? Não era 200 pessoas, não... E é engraçado que quando eu saí, né? Em média, tu fazia quantos exames por mês, tu lembra? Quantas audiometria? Audiometria eram 8 por turno. Já é muita coisa.
eu fazia 2 vezes na semana. Então, assim, 16, raramente faltava cliente. E o teste da orelhinha eu fazia 20 crianças no turno. Né? Eu lembro que eu não tinha tempo para ir ao banheiro, eu não tinha tempo para beber água, para comer nada. Então, assim, era direto. Né? E aí, eu fui vendo que aquilo ali já estava me adoecendo. Sim. Que não valia a pena. Por mais apego que eu tivesse, que eu tinha um apego muito grande ao serviço de estimulação precoce, né? Estimulação precoce... Eu sonhava com os meninos quando eu saí. Ai, mas o que tá acontecendo com fulano? Eu também, né? E assim, eu tinha um amor muito grande pela estimulação precoce. Eu brinco que até hoje é onde o meu coração bate, né? Então, assim, a estimulação precoce, para mim... Enquanto que as fonos, tipo assim, ninguém quer atender uma criança de 1 ano e meio, 2. É o meu público-alvo. É o que eu mais gosto de atender. Eu gosto de ir pro chão, né? E aí, eu tinha um apego muito grande à estimulação precoce. Ela batia muito forte no meu coração. Só que eu fui vendo tanto que não estava mais compensando, não estava mais fechando essa conta, né? E aí, foi quando eu pedi a demissão. E aí eu lembro que foi justamente no Dia das Crianças a minha despedida com as mães, né? E aí foi aquele chororô, aquela coisa toda, né? E até hoje... Muitos depoimentos. Né? E até hoje... De gratidão, né? Claro. Até hoje tem essa vinculação, né? Sempre, agora mesmo eu estou atendendo crianças que voltaram de lá. Sim, já aos 7 anos. Que eu pensei, né? Assim, o serviço público, ele tem uma característica, porque como é um número grande, uma massa, né, grande de pessoas, quem bem pensar, né, que estiver no serviço público, estiver assistindo esse podcast, faça seu nome lá, né? Porque... aquelas pessoas, elas vão reconhecer o seu trabalho. Às vezes, não necessariamente em vir buscar o atendimento, mas quantas pessoas eu pego no celular, as pessoas dizendo, Nádia, eu falei de você para fulano. Tem uma pessoa na minha cidade que eu falei de você, né? Então, assim, o quanto que, sabiamente, e por sermos honestas, né? A gente faz esse trabalho bom lá. Uhum. E que fez realmente esse nome, né? Hoje, eu acho que você é uma das pessoas que tem fila, né? De espera, tem um trabalho reconhecido aqui dentro. E aí, nós vamos falar desse novo momento, né? Dessa Fernanda, empreendedora, né? Que empreendeu, acho que recentemente você reformou o seu consultório, assim. Foi. E, para além disso, assim, o que é que te motiva, assim, a ter tanta dedicação, né? Eu não sei se você percebe, mas... você tem muita dedicação. Acho que às vezes chega até se cobrar muito, né? Porque quer uma resposta daquele cliente, daquela criança, um exemplo. E acaba a gente ficando um pouco frustrada, né? Porque cada criança tem o seu prognóstico, vamos dizer assim, né? Tem também outras questões que influenciam, né? Sim. Aquele post que eu te mandei, né? Tanto tempo que a criança fica na escola, grande tempo que fica... com a família e um mínimo tempo que fica conosco, né? Então, fala um pouco para nós, assim, como você organiza essa sua rotina, né? De mãe, de terapeuta, né? E também essa parte da audiologia, que eu acho que você tem se dedicado muito, né? Dentro do seu negócio. E também como você organiza, assim, o seu tempo. O que está mais fluido hoje? Depois que você empreendeu, que você realmente assumiu esse papel de... Você pediu exoneração, então, do concurso. Foi, aí... lá atrás, com 6 anos eu precisei pedir exoneração, porque eu não conseguia mais estender, né? E aí eu lembro muito que foi engraçado que o secretário de saúde olhou pra mim. Minha filha, você tá louca? Aí eu olhei pra ele. Não, por quê? Meu amor, você só pode não estar bem. Eu nunca vi uma pessoa pedir exoneração de um concurso. Eu disse, pois é, senhor, mas eu preciso que o senhor faça a minha exoneração logo, porque eu tenho horário para chegar em Crateús, porque eu tenho cliente para atender agora à tarde, né? Então, assim, eu fiz um bate e volta lá só para fazer a minha exoneração e o homem estava chocado, né? Quando eu deixei o serviço público também, no CLT, para muitas pessoas foi um choque, né? Porque, assim,
Engraçado que eu deixei, Nádia, no momento que teve uma virada de chave. Porque quando eu saí da policlínica, logo depois a gente entrou na pandemia, né? E para mim a pandemia foi muito pesado. Porque eu passei 2 meses em casa, corta para que com 20 anos eu praticamente nunca tinha tirado férias prolongadas como eu tirei na pandemia, né? E aí veio uma nova organização desse fluxo de atendimento. E aí eu comecei a perceber que, tipo, eu estava prestando serviço para um convênio, que ele estava fazendo comigo praticamente o que o serviço público também estava. Eu gosto de dizer que é um CLT com grife, né? Porque você precisa pagar o lugar, o aluguel, você precisa manter aquele negócio bom, funcionando legal e ganhando pouco do mesmo jeito. E ganhando pouco né? do mesmo jeito, né? E aí eu comecei a entender que aquilo também não fazia mais sentido para mim. Aí, quando foi com um período já, eu disse assim, olha, não vou mais atender convênio, somente particular. Por quê? Porque eu precisava também de tempo para direcionar a questão dos aparelhos auditivos, né? E nesse processo foi difícil, porque você sabe que a pandemia foi difícil para todo mundo, né? Sim. E aí eu lembro que um dia meu pai olhou para mim e disse assim, mas se você não tivesse jogado fora toda a segurança que você teve, você não estaria passando por isso agora. Só a que história da segurança. Só que sempre eu fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Então, mesmo dentro da pandemia, eu tinha uma reserva financeira que conseguiria me manter, né, por um tempo. Porque, assim, quem está empreendendo tem que ter isso muito claro. Você não pode, Nádia, entender que você empreender, você lida só, eu venho, atendo. Não é somente isso. Eu tenho que saber gerenciar a questão financeira. Eu tenho que estar atenta à questão de marketing. Eu tenho que estar atenta ao fluxo de atendimento na recepção. Eu tenho que estar atenta à questão da limpeza da clínica onde nós estamos trabalhando, né? Sim, sim. Porque tudo isso, o nosso cliente, ele paga pelo nosso serviço, mas ele também paga por esse lugar. Sim, isso, né? Então, claro. assim, a gente tem que estudar tudo isso. Então, assim, eu passei a estudar muito mais. Não fui empreendendo às cegas, né? Por exemplo, meu pai é um empreendedor nato. Ele tem uma oficina. Então, na tua família não tem pessoas assim do serviço público? Que às vezes corre o risco, tem uma expressão que eu gosto muito, né? Que é a mimetização. Que a mimetização é um espaço onde as pessoas, elas mimetizam a família. Ou seja, eu vou ser igual a eles, né? E eu até me estranho, assim, quando ele falou de segurança, eu pensei que ele era do serviço público, né? Que são essas pessoas. Ou, de repente, ele empreende, mas ele não consegue entender que mentalmente as crenças dele são de mimetizar alguém. Porque a gente aprende isso, né? Quantos de nós... Eu passei 10 anos estudando para concurso público. E aí, uma coisa que eu digo assim, e tão bom, tão feliz, que a vez que eu passei, eu não fui. Né? Porque o Miguel era pequeno e eu queria viver, né? Eu queria criar meu filho com o pai dele, né? E tinha essa crença também, isso é uma crença também, né? Então, como que a gente mimetiza muito? Foram 10 anos me dedicando ao serviço público, estudando, porque era essa referência que eu tinha. Aí, então, no caso, o seu pai, ele era um empreendedor, né? Ele é um empreendedor, Ele é um empreendedor, né? E ele é um empreendedor de sucesso. Que, para você ter ideia, o negócio dele nem placa tem. E as pessoas chegam, né? Então, assim, quantas e quantas vezes eu aprendi muito a atender o cliente com ele. Quantas e quantas vezes eu não soltei o meu prato para ir receber o cliente dele, né? Então, assim, desde criança, a gente foi criado ali dentro, todo mundo vendo aquele negócio e vendo aquele cliente como importante, né? Então, acho que eu aprendi muito isso com ele. Então, assim, eu valorizo muito o meu cliente.
Então, naquele momento que ele falou isso, né? Que você tivesse deixado, talvez você não tivesse passando por isso. Passou alguma insegurança em você? Você chegou a questionar, assim, poxa, eu... Não, prontamente eu lembro que eu respondi a ele: a vida é feita de escolhas. E eu escolhi acertadamente. Só que a vida não é linear. Sim. Ela tem altos e baixos. Então, assim, eu estou no momento baixo, mas já eu vou conseguir me reerguer, né? E aí eu lembro que o Júnior foi muito bacana comigo nesse período, que ele olhou para mim e disse assim: enquanto você não estiver trabalhando, você não tem despesas com a clínica. Sim. E quando você voltar a trabalhar, a gente vai ajustar isso para a atual realidade, né? Então, assim, ele teve muito esse olhar para comigo, né? E aí eu lembro que logo depois da pandemia, pouco tempo depois, né, já teve aquele processo da inauguração do prédio e tudo. Então, assim, eu vi esse prédio crescer, né? Eu atendi a Nádia quando eu comecei numa salinha pequena. Eu dividia com um médico, né? E aí foi crescendo tantos horários que o Júnior migrou o médico para outra sala e me deixou naquela. Então, assim, foi tudo com muito sacrifício, né? Mas com escolhas muito acertadas, né? E aí, voltando para a questão da audiologia, eu lembro que quando a minha segunda filha nasceu, eu tenho uma amiga que é da minha época de formação, né? É com quem eu trabalho hoje, eu sou fono parceira dela. É tanto assim que toda vez que ela vai fazer um encontro, ela diz assim: você tem que vir, né? Porque eu sou a referência, eu sou a pioneira, né? Que começou com ela e sou eu que permaneço até hoje, né? Eu disse assim: olha, a gente brinca, a gente não pode contar o tempo, porque se contar, a gente entrega a nossa idade, né? Não dá certo, né? Então, assim, a Tati me chamou, né? Eu lembro que eu estava gestante da minha segunda filha, ela, tá na hora de voltar, né? E aí eu dizia: não, eu não quero, a experiência que eu tive da outra vez não foi tão boa. Ah, é pra audiologia, pra né? audiologia. Aí eu disse: tá, vou voltar, né? E aí eu vim aos poucos, construindo, né, esse nome também na área da audiologia. E aí, ano passado, foi assim... O ano tá com 2 anos que eu comprei meu audiômetro, né? Porque eu sou muito... Como é que eu digo? Controladora em algumas coisas, né? Eu fiz um exame de audiometria... Eu fiz a adaptação de aparelho de um paciente que ele veio de uma audiometria de um outro lugar. E aí, quando eu fiz a adaptação, a pessoa olhou para mim: não serve, eu não escuto, né? E aí eu disse assim: não, tem alguma coisa errada, quero um novo exame da senhora. Quando eu fiz o exame, mandei a mulher refazer o exame estava todo errado. Sim. Então o aparelho não estava certo porque o exame estava errado, né? E aí eu disse: gente, eu preciso comprar meu audiômetro. Você poderia falar um pouco mais, assim, porque eu não consigo compreender. O audiômetro é o aparelho que faz audiologia? Sim, é o aparelho que faz o exame de audiometria. Né? É audiometria. E aí eu precisei comprar a cabine acústica e comprei o audiômetro, né? Eu lembro que eu juntei trabalhava, não comprava nada, juntando dinheiro para comprar o audiômetro. Aí comprei o audiômetro. Aí a Tatiana pegou e disse assim: eu vou te emprestar o imitanciômetro, porque eu sei do tanto que tu é chata. Tu não vai se satisfazer de fazer só audiometria. Tu só vai... No caso, esse exame é um exame que antecede... Que complementa a prescrição do aparelho. Exatamente. Mas a prescrição é feita pelo otorrino? Não. Você pode fazer isso? A fono é que faz. Todo o trabalho... Desde a descoberta dessa perda, Nádia,
a protetização é o fono que faz. Você teria um dado, assim, de quantas pessoas, qual a faixa etária? Acho que é até uma forma também de informar as pessoas. Às vezes a pessoa tem uma perda auditiva. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. Se você tem um número, assim, a Nádia, assim, pensando, a faixa etária que mais me procura é tal. E também, quais são as principais características, além do né? Assim, não tô ouvindo, né? Assim, porque isso também é uma forma de informar as pessoas, né? A buscarem, né? Sim. Quem sabe a pessoa começa a perceber se não está tendo alguma perda auditiva. Olha, a perda auditiva ela é algo muito silencioso. Sim. A pessoa não percebe, não consegue se perceber, né, com aquela dificuldade. Quando ela chega, geralmente já é quando está no nível de agravamento muito grande, que está trazendo conflitos para dentro de casa. Certo. Né? E aí, geralmente, os pacientes já vêm quando já estão nessa fase mais crítica, né? Com perdas que já trazem muitos prejuízos para a vida social, né? Mas o que é o indicado, né? O exame de audiometria, ele deve acontecer até nas crianças antes de ingressar no processo de alfabetização. Aos 5 anos, o ideal é que toda criança faça um exame de audiometria para ter a certeza de que está tudo bem com a sua saúde auditiva, né? E aí, o ideal é que seja feito tanto a questão da saúde auditiva como o acompanhamento com oftalmo, para a gente ver se a questão visual também está tudo ok. Sim. Porque em quantos casos a gente, na nossa vida, no nosso atendimento, né, na nossa vida clínica, a gente percebe crianças com dificuldades, né, causadas por quê? Porque não está chegando a informação. Essa informação não está chegando da forma correta. Mas isso ou não auditiva ou visual. Isso não é preconizado, né, pelo Ministério da Saúde, né? Mas Como o teste deveria da orelhinha, ser. por exemplo, né? Mas deveria ser, entendeu? Sim. Então, assim, o programa de saúde na escola da família, ele visa essa prevenção, né? E essa busca dessas crianças que apresentam qualquer queixa em relação à saúde auditiva, né? E aí, hoje em dia, né, a gente tem muitas tecnologias, né, que a gente pode estar intervindo, né, e minimizando os impactos. Por exemplo, uma criança que tem uma deficiência auditiva, né, que ela passa a usar aparelho. Tem um caso de uma menininha que eu atendo, né, ela veio para mim pequenininha, ela fez tipo uma sessão. E aí a mãe sumiu, né? E aí essa criança retornou já com 6 anos de idade. Quando ela retornou, que ela começou a conversar comigo, eu disse, tem alguma coisa errada. Essa criança não escuta. Eu disse, mãe, quero um exame de audiometria. Então, Fernanda, não necessariamente precisa, assim, o seu público principal não são os idosos, por exemplo. Não, que era o que no meu imaginário eu pensava, né? Quantas e quantas crianças apresentam perda auditiva, né? Sim. E aí, eu fiz o exame de audiometria dessa criança. Mas aí protetiza também a criança. Protetiza, né? E aí, essa criança veio, fez a audiometria. E aí, quando eu olhei para a mãe dela, e disse assim, ela tem uma perda auditiva bilateral, de grau moderado. Não tem como essa notícia não ser um impacto para aquela família, porque você imagina o quê? A criança... Perfeita, Perfeita. Né? A criança sempre vai escutar, né? E é para desmistificar realmente isso, que não, né? Às vezes a família traz muito assim, não, doutora, mas não precisa fazer, porque eu tenho certeza que ele escuta. Mas existem as perdas auditivas, onde a criança apresenta até um bom desempenho de linguagem, né? Porém, é uma criança que eles sempre dizem assim, ah, mas esse menino não aprende. Ah, mas esse menino é preguiçoso, né? Eu lembro de um menino que eu descobri a perda auditiva agora. Com 12 anos de idade, né? E aí eu fiz a audiometria e ele tinha uma perda moderada bilateral, né? Com prejuízo na inteligibilidade da fala muito grande, né? E aí, quando eu olhei para a mãe dele e disse assim, seu filho tem uma perda auditiva,
essa mulher quase no mundo não para de chorar, né? Porque ela disse assim, doutora, eu estigmatizava meu filho de inúmeras coisas, de preguiçoso, de que não queria, de que não se esforçava, né? De desatento, de lerdo. Eu lembro muito dessas palavras que ela trouxe, né? Eu disse, pois é, mas a gente tem que estar sempre atento, né? Eu disse assim, agora é o momento da gente protetizar, né? E aí eu fiz a protetização desse menino e ele já está na segunda compra de aparelho dele, né? Então, assim, hoje já é um adolescente, né? Com seus quase 17 para 18 anos. Fernanda, também observando tanto que o aparelho ele mudou, né? Eu até te pedi para tu trazer. Sim. Porque eu fiquei realmente impactada com aquela foto que você postou do aparelho, da diferença, né? Sim. Nossa, eu fiquei assim, nossa, que modernidade. Acho que traz, assim, uma aceitação maior, Sim. não é? Quando ele é mais moderno. Eu brinco que esse aqui é do museu. Certo. Olha só. Nossa, realmente. Grandão, né? E esse não é dos tão grandão, não, tá? Sim. E aí a dificuldade... Olha, esse aqui nem tem estética, sim, nem tem tecnologia, né? E ainda a bateria descarrega, não é? E a bateria ainda descarrega. Tem que comprar. Eu tinha uma tia que morava com ela que a gente precisava comprar. Ele dava muita interferência, eu acho que pela... A qualidade de som... Eu brinco que eu sou das antigas, né? A gente vai para os encontros, eu digo assim, gente, vocês estão falando das tecnologias que a gente tem hoje, mas eu ainda mexi no aparelho de trimmer. Vinha uma chavinha, Nádia, aqui atrás, que você ia ajustando, girando, e a pessoa ia dizendo assim, tô ouvindo. Era tudo assim, meio na cega, sabe? A gente sabia nem que era que tava fazendo. Uma medida segura, né? Era o que servia para todo mundo, né? Sim. E aí eu venho já, ó, com um aparelhinho pequeno, recarregável, que fica invisível, né, no ouvido do cliente e que cobre uma perda profunda bilateral. Sim. Né? Venho também com outro aparelho que pode, por via Bluetooth, jogar o som para o outro aparelho e a pessoa ter a sensação de estar ouvindo bilateral. Sério? Né? É esse pequenininho? E esse pequenininho aqui, né, é um aparelho de adaptação instantânea, invisível, muito né? moderno. A gente coloca, fica pretinho, ó, fundo dele pretinho, que é para quando você olhar no ouvido da pessoa, você nem conseguir perceber. Esse aqui é do ouvido. Vai colocar? Vou botar para você ver, olha só. Ouvido esquerdo. Ah, é ótimo, tô vendo. Ninguém nem vê, né? Sim, parece um fone, né, de ouvido. É. Ele fica muito mais lá dentro ainda, né? Então, assim, a gente vem hoje com recurso, tecnologia, isso tudo programado de acordo com a necessidade do cliente, né? Eu achei interessante essa semana atendendo uma senhora, ela olhou para mim e disse assim, doutora, eu tô amando o meu aparelho, mas só tem um problema, eu não consigo escutar a Alexa. Eu disse, égua, e agora? A mulher não tá ouvindo a Alexa. Não posso mandar a Alexa falar mais alto, né? Eu disse, gente, tá. Doutor, o padre também na igreja não tá ouvindo. Entendi, já sei. O receptor mais potente. Por quê? Porque são sons artificiais, né? Então, assim... Que o microfone, né, do padre. E aí ela pegou e disse assim, doutora, agora tá ótimo, eu consigo escutar tudo, né? Então, assim... Nossa, eu ia até perguntar uma história engraçada, eu acho que até contemplou, né, a história engraçada, assim, da sua carreira, né, assim... É engraçado, né, mas também mostra o quanto que tá moderno, né, que é possível... minimizar, né? Acho que os danos... E muda, Nádia, a tecnologia muda, assim, de um ano para outro de uma forma absurda, né? Todos os anos eu vou pro encontro da Oticom. Vem uma pessoa até Fortaleza, de São Paulo, né? Eu até brinco. Quando a Tatiana me convida, eu digo assim... Mas a Cláudia vem, que eu só vou se a Cláudia vier, né? Por quê? Porque ela vem para dar treinamento de tudo que é lançamento, né? Fernanda falando também de futuro, né? Bora a gente tá falando de futuro, né? Acho que não tem mais nada assim... Nossa, eu fiquei realmente
encantada. Acho que a gente teria que fazer um podcast só para falar da fonoaudiologia, dos recursos, né? Enfim, quem sabe você não vai fazer o seu, né? Mas qual o futuro, assim, da sua empresa? O que você pensa, assim, Nádia, eu queria me dedicar a isso, eu vou, sei lá, o que é, assim, colocar pessoas para te ajudar, não sei, assim, o que tu pensas. E se não quiser partilhar, não, Nádia, ainda não sei, eu vou continuar assim, enfim, como você acha melhor. Porque aí a gente vai ter o seguinte, mais 1 minuto de consciência, que são perguntas que eu vou te fazer diretas. E também eu gostaria de fazer um brinde ao seu negócio, né? E enaltecer assim, o seu trabalho. Eu acho que isso não é entrevista, isso é uma conversa de café mesmo, assim, o quanto que a gente partilha o dia a dia, as dificuldades, as alegrias, enfim, né? E acho que mais do que ninguém, né, quem trabalha com você, quem é que seu cliente sabe da sua... Acho que uma das frases, eu fui estudar o seu perfil, e uma das frases que tem lá é: faço fonoaudiologia com dedicação e amor. E isso é muito verdadeiro, sabe? Eu não sei se você consegue ter a dimensão do quanto que isso é realmente, não é só mais uma frase, né, de estar ali nas redes sociais, mas a verdade que tem por trás disso, né, é imensa. Mas vamos falar do futuro, né? O que você pensa, assim, em fazer, em estruturar, né? Eu acho que, às vezes, a gente partilha, mas, né, eu gosto de dizer assim, a gente pensa muito, idealiza muito, e aí o fazer, né, que às vezes a gente, pela rotina, pelo dia a dia, acaba não fazendo, né? Assim, quanto que a gente já pensa, por exemplo, em cursos online, né? Teria vontade, não, assim, de ensinar as pessoas como atender. Eu acho que você sabe que eu converso muito com você, que as crianças que eu acompanho, que são acompanhadas por você, são crianças diferentes. São crianças mais sagazes, mais alegres, que realmente buscam a linguagem, buscam a interação social, né? Que eu acho que você traz muito isso. E você não pensa, assim, ensinar as pessoas, né? O seu modelo, assim, vamos dizer, né? Eu penso mas pense no que você gostaria de fazer no futuro, assim. Se é realmente se dedicar a essa parte da audiologia. Eu brinco que eu tô chegando num ponto que eu tô ficando idosa. Não, vamos descrever isso agora, por favor. Então, assim, isso é uma crença de envelhecimento. Você não tá ficando idosa. Você, cada dia que passa... E aí, é uma coisa assim, que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Sim. Então, se eu começar a colocar isso na cabeça... Hoje eu tava vendo um vídeo de uma senhora que tem 101 anos. E ela é uma nadadora, anda o país inteiro nadando, né? Além dela, tem inúmeras outras referências. Tem uma assistente social, chama Suzana Medeiros, que foi minha professora na pós-graduação em gerontologia. A Suzana veio para Fortaleza, ela tinha 82 anos, dar aula no Unifor. Então, assim, e ela era uma pós de envelhecimento. Ela nada mais justo do que eu, né? A velha que não se reconheceu velha. Ela contava uma história que era assim... Ela pegou um ônibus e aí as pessoas gritavam: motorista, a velha tá na porta, fecha a porta, a velha vai cair. Ela olhava pra trás e não via ninguém. A velha era ela. Naquele dia eu entendi que eu estava velha, mas até então... Não se reconhecia. Ela não se reconhecia velha. Tira isso, tá? Pois é. Mas vamos lá, pensa aí no futuro. Mas eu quero trazer leveza, sabe? Sim. E aí eu entendo... É engraçado, Nádia, cada década dá uma virada de chave, né? Ah, o teu é década, porque o meu é a cada 3 anos. Por isso que eu disse que eu tenho que mudar de... E aí tem... Esse ano eu vou fazer 45 anos, né? E aí... Ai, tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Então, assim, o que é o meu ponto de dedicação? Focar nos aparelhos auditivos, né? Que é onde hoje em dia meu coração tem vibrado, porque você consegue transformar as vidas de uma forma muito imediata. Sim. Né? Você devolve o som de uma forma muito rápida, né? E aí você vê o olho daquela pessoa, né? A emoção, né? Cada paciente protetizado, você consegue sentir essa emoção de voltar a ouvir, né? Uma cliente minha, ela disse assim pra mim: eu tenho vontade de ouvir uma música do Zeca Pagodinho, né? E aí eu botei no meu celular, quando eu botei o aparelho, aí eu só baixei aqui minha cabeça, botei no meu celular no Spotify, e aí eu botei uma música do Zeca Pagodinho, né? E aí quando a música começou,
ela veio às lágrimas, né? E eu do outro lado chorando, né? E aí ela olhou pra mim e disse assim: essa música do Zeca Pagodinho, além dela trazer emoção pela música, você trouxe a memória do meu irmão, que já faz 3 anos que partiu, né? Então acertei na música e ainda na memória afetiva, né? E aí para ela foi uma emoção, né? E aí eu quero trazer isso para as pessoas. E eu também tenho um plano, né? Mas aí eu vou precisar da minha equipe para isso, de trabalhar as questões das famílias, né? Então, assim, é um projeto que eu tenho já há um tempo, que a gente fala muito sobre isso, sobre capacitar as famílias nesse processo, para trazer para eles essa consciência, né? Que o tempo que a criança fica comigo é muito pouco, né? E aí, meu marido, Nádia, esses dias, ele é uma pessoa que ele me motiva muito, né? E ele disse assim para mim: eu acho que quando vier essa faculdade de fono para ir, eu acho que você tem que abrir seu consultório, esse espaço que é tão rico, para partilhar conhecimento com essas pessoas, Fernanda. Sim. Porque você tem um dom, né? E aí eu não entendia o meu fazer como um dom. Eu comecei a entender o meu fazer com o dom com esse aprofundamento que eu fiz nesses 2, 3 últimos anos da minha fé. E aí eu fui começar a entender que Deus tinha me entregado isso, que é através disso, né, da fonoaudiologia, dessa dedicação, desse amor. Eu acho que por ser um dom, né, que eu tenho, né, eu faço com tanta maestria, com tanto amor, com tanta consideração pelo próximo. É uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Você faria algo diferente? Ou o que você faria diferente na sua vida, no seu empreender? Não penso em algo diferente, mas talvez eu queria ter tido essa coragem de começar na clínica mais cedo. Tá. O que te inspira a seguir? A comunicação. Você gostaria de mudar algo na sua rotina? A gente falou um pouco de rotina, né? Da correria, do vai, do volta. Hoje em dia eu tenho uma rotina de vida que me permite muitas coisas. Eu consigo deixar minhas filhas na escola, eu consigo almoçar com elas todos os dias, eu consigo jantar com elas todos os dias. Como você cuida da sua saúde mental e emocional? Eu faço terapia e faço atividade física. Muito bem. Qual o seu alvo? Dentro do Axis, a gente não chama meta, a gente chama alvo. Meu alvo é esse, eu vou chegar lá. Ser um audiologista de sucesso. Isso já é. Se nada fosse a questão, nada, o que você escolheria ser ou fazer? Eu acho que eu escolheria ser fono de novo. E o que você gostaria de melhorar em você como pessoa? Eu gostaria de ser menos imediatista. Era? Eu quero tudo para ontem. Muito obrigada pela participação, por aceitar o convite, né? E agora a gente vai fazer um brinde à nossa vida, ao seu negócio. Você prefere um coca ou Nossa, tem um champanhe aqui. Não conheço porque, né? Não, vamos de champanhe, né? Brinde é com champanhe. Se é pra falar de negócio grande, né? Negócio próspero. Tem que ser brinde à altura. Né? Eu não sei nem como é que abre isso. Ó, foi com minha tudo. Filha! E eu nem prática pra tenho. Primeira foi ótimo. Nem prática eu tenho. Esse é pra você, Fernanda. Assim, desejar muito sucesso. Esse brinde, ele surgiu de uma brincadeira que a gente faz lá em casa. Que a minha filha, tudo que ela vai tomar, ela diz, vamos brindar? Aí ela diz, um brinde à vida. Sempre. Ela faz isso. Nem que ela esteja bebendo água, ela lembra. Né? Então, esse bicho tem demais. Esse brinde, né, para celebrar seu negócio, as suas escolhas. E você como mulher, para que você se sinta ainda mais empoderada, feliz e grata. E, assim, minha gratidão pela parceria, né? Não é uma parceria, assim, firmada, a gente tem isso.
Inclusive, quando eu vou falar do seu trabalho para as pessoas, eu digo, eu não tenho contrato nenhum com ela, não tenho negócio, vamos dizer assim, negócio do ponto de vista de vou mandar clientes para você, mas eu levaria meu filho nela. Eu gosto de falar isso. Um brinde. Um brinde. E aqui tem alguma... Eita, eu vou ter que beber, né? É bom. É bom? É bem docinho mesmo, igual uma pessoa me indicou. Uma pessoa que é especialista nisso aí, eu perguntei, ela... Nádia, esse é o bom. Esse é o bom? Muito bem, Fernanda, muito obrigada. Pois, Nádia, foi. E se você quiser terminar com uma mensagem, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão empreendendo, né? É preciso ter coragem, antes de tudo. É preciso ter sabedoria. É preciso saber valorizar o seu cliente. É preciso ter amor pelo que faz e é preciso ter pessoas boas ao seu lado. Parabéns. Aí é o sucesso, é a receita. Muito obrigada mesmo, Fernanda. Por isso que eu busquei a você naquela época, porque eu não conseguiria construir o que eu queria na clínica hoje, da gente ser um serviço de referência. Então, por isso que eu chamei você e a Tauana para fazer parte desse projeto. Porque eu sozinha não conseguiria. Gratidão mesmo. Essa foi a primeira edição do podcast Ocupação Empreender. Hoje nós entrevistamos a fonoaudióloga Fernanda Carioca. E eu peço a você, se tiver gostado desse conteúdo, siga, né, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal para que mais pessoas possam aparecer aqui e aprender sobre empreender, sobre rotina, sobre ocupação. Um beijo.